Olá, boa noite, tudo bem? É, Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o trabalho passado pelo professor Guiço em PO, que era a implementação da classe iPlayer no contexto do dilema do prisioneiro. O que é esse dilema do prisioneiro? Ele é uma espécie de jogo em que existem várias rodadas onde os prisioneiros vão ser entrevistados e eles podem decidir se cooperam ou se delatam entre si. Cada rodada é um prisioneiro contra outro. E a pontuação é a seguinte: se eu, o prisioneiro X, coopero e o prisioneiro Y me delata, eu ganho 0 pontos. Se eu, prisioneiro X, coopero e o outro coopera, eu ganho 3 pontos. Se eu delato e ele coopera, eu ganho 5. E se eu delato e ele delata, eu ganho 1. Isso é inverso também. Quando ele me delata e eu coopero, ele acaba ganhando 5. A classe que eu implementei foi essa aqui, a AirPlayer, onde existem 3 métodos. String, ou o método getDeveloperName, onde retorna o nome do jogador. getEngineName, onde retorna a estratégia do jogador. E MakeMyMove, que retorna a decisão tomada pelo jogador da classe que eu criei. E a minha implementação foi delatador, que, visto as circunstâncias, acaba sendo a melhor estratégia, pois sempre que eu delato, independente da escolha dele, eu sempre acabo ganhando pontos. E se eu coopero e ele coopera, eu ganho 3 pontos e ele também. Mas se eu delato e ele coopera, eu ganho 5 e ele 0. E quando eu delato e ele delata, eu ganho 1. Mas se eu coopero e ele delata, eu ganho 0. Então, independente da situação, delatar sempre é a melhor opção. E aqui está. Eu utilizei o nome Iago Rocha para o Get Developer Name. Para Get Engine Name eu coloquei Strategy e coloquei uma legenda meio que ironizando quem é o delatador. Delata T, minha mãe, se precisar. E coloquei que o retorno da decisão dele é defect, delatar. E é somente isso. Obrigado e um ótimo dia.